O programa hoje destaca um caso empreendedor no campo das artes. I want to introduce you to my new band from Florianopolis Orchestra. Com um número impressionante de mais de 1000 concertos oficiais realizados, a Camerata Florianópolis tem o feito de ser popular, mesmo com a formação erudita. Mas qual o segredo desse sucesso? Quem vai contar essa história é o fundador da Camerata, o maestro Jefferson de la Roca. Conversei com o maestro no camarim do Teatro do SIC e ele contou também de onde vem a paixão pela arte. Eu sou natural de Santa Catarina, eu nasci em São Carlos, no oeste de Santa Catarina, e a minha paixão pela música começou pela família, né? Eu sou de uma família de músicos. O meu bisavô ele era um grande pianista de ópera, correpetidor na Itália, e veio para o Brasil naquela grande crise no final do século XIX. E foi também o precursor do cinema aqui em Santa Catarina. Ele, além da música, de um grande pianista, ele era um apaixonado na época pelo início do cinema, né? Ele trouxe a primeira máquina de cinema em 1894 aqui para Santa Catarina. E na época, aqui no Brasil, não existia o mesmo campo para as artes como existia na Itália no final do século XIX. Quando eu comecei lá a estudar violino, quando criança, a minha mãe eu ficava olhando assim, meu Deus, coitadinho, né? Vai passar fome, né? Que não existia aquela cultura, músico morre de fome, né? E isso por muito tempo, acho que foi uma premissa, né? E é claro que mudou muito esse panorama. Houve uma valorização maior do artista local, né? De certa forma, talvez a gente tenha contribuído bastante para isso, né? A questão de não só o músico erudito em si, mas de valorizar também o nosso artista popular, que nós temos talentos maravilhosos aqui e devem ser valorizados, né? A Camerata foi criada em 1994 e a ideia era valorizar os talentos locais. Desde os 15 anos de idade eu comecei a dar as primeiras aulas de violino, né, num projeto social, inclusive, que acontecia aqui no SIC. Então, eu comecei sendo monitor de um projeto social aqui no SIC. Depois, aos 21 anos de idade, eu criei a minha primeira escola de música, que foi uma das primeiras escolas de música aqui de Florianópolis, que era a Casa Cultura Musical de Florianópolis. E então, ensinando há muito tempo, os alunos começaram a ficar avançados e tudo mais. E existia pouca perspectiva profissional aqui em Santa Catarina. Ainda, inclusive, não existia nenhum curso de bacharelado em violino na UDESC, existia os cursos de música em geral, né, mas não bacharelado. Então, o que acontecia? Eu comecei a sentir que aqueles alunos que eu trabalhei anos e anos, eles ou iam para São Paulo, Rio de Janeiro, para cursar um curso de bacharelado, ou acabavam descambando para outras profissões, né? E muitos talentos ali se perderam, né? Para mim, doía o coração na época essa situação. Então eu tive aquele insight, vamos criar uma orquestra então profissional, buscar patrocínios, montar uma temporada no teatro, né? Com cobrança de ingressos, e uma forma que se financia, né? E foi o princípio da Camerata, com os meus ex-alunos. Eu lembro que quando eu comecei eu dava 60 aulas de violino por semana, né? E usava até parte do que eu ganhava na época da minha primeira escola de música, entre aspas, lucro da escola, para reinvestir no trabalho da orquestra, que eu acreditava, né? Que seria viável e que o tempo iria crescer e que ia ser sustentável, né? A Camerata vem realizando, desde 1999, um projeto de aproximação entre a música popular e a música clássica, apresentando programas como Rock em Camerata, Camerata em Jazz, música para cinema
tributo à MPB, pop camerata, especial Beatles e Marley em camerata. Jefferson de la Roca fala sobre esse projeto que ajudou a ampliar a plateia dos espetáculos de música erudita. Desde o início da camerata, desde 1994, a gente começou a querer valorizar principalmente o que tem de melhor dentro da música popular. A nossa própria música brasileira ela é riquíssima, você vê os grandes gênios como Tom Jobim, né? Desde também de Chique Gonzaga em diante, os grandes chorões, né? Maravilhosos, né? Talvez dentro da música popular, talvez seja a melhor do mundo, né? Das que eu conheço, pelo menos. E não só em termos de criatividade, mas de diversidade também, né? São de tantos ritmos, tantos estilos diferentes dentro da própria música popular brasileira. Algo que a gente não vê em outros países. Então, a gente já em 95, a gente trouxe um primeiro programa que foi com chorinho, trazendo os clássicos como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Pixinguinha. E foi um grande sucesso na época, causou um alvoroço na cidade, misturando trazer um grupo regional de choro junto com a orquestra, e foi um sucesso. E a gente foi trazendo depois novas experiências, como a música para o cinema, que está ali no limite entre o erudito e o popular. Depois surgiram grandes projetos com uma repercussão maior ainda, né, como o Rock Camerata, que gerou diversos espetáculos diferentes, né, dentro desse programa. Inclusive, foi um dos grandes motivos de nos levar até o Rock in Rio. A gente tocou em 2015 no Rock in Rio, também motivados por essa aproximação com o Rock and Roll, que a gente já vinha desenvolvendo há 10 anos. E projetos bastante inusitados, como o Marley em Camerata, por exemplo. O Marley em Camerata, por exemplo, foi um programa que a gente se deparou com um público que talvez 90%, 80%, 90% nunca tinham visto uma orquestra na frente. Né? Foi muito legal. Depois na Beira Mar também, que a gente fez para 25 mil pessoas. Através dessa mistura com o gênero popular, a gente desmitifica, né? A orquestra não é perigosa, não dói, né? Você pode ouvir aquela música que você gosta com uma outra roupagem, né? Como diz o Lenine, que foi um dos nossos convidados aqui, que a gente tem um programa lindo com ele, ele diz, minha música é vestido com roupa de domingo, né? Então essa mistura trouxe, né, realmente uma renovação de plateia, e a gente saiu de públicos de 1.000 pessoas que tínhamos concertos eruditos para 30, 40 mil pessoas num concerto na Beira Mar. Né? Então isso é importante, né, como resultado dessa parceria. Você faz ideia do que acontece nos bastidores antes de começar a apresentação? Esse é o outro lado do espetáculo. O movimento nas coxias, o ajuste dos instrumentos, a passagem de som e a magia dos camarins. Tudo em nome do show, do encanto e da emoção. Normalmente a gente tem de 30 a 150 músicos em cada apresentação, né, no palco. E também toda uma equipe que está por trás, né, de produtores, carregadores, iluminadores, cenógrafos, ou seja, é uma multidão. Né? Numa ópera chega a envolver 350, 400 pessoas. Né? É muito trabalho, né, para chegar até o ponto de ter uma única hora, 2 horas de apresentação num teatro. Outro aspecto pouco conhecido do grande público é a parte organizacional. É o desafio da gestão de uma orquestra, de uma banda ou de um grupo teatral. Hoje em dia eu não conduzo mais a empresa, né? Existe, por exemplo, a Maria Elita Pereira, que é a produtora da orquestra, que essa parte organizacional ela está bastante à frente, né? Quase que totalmente à frente. Então, hoje em dia, eu sou muito mais voltado à criação e ao desenvolvimento artístico da orquestra, né?
Maria Elita Pereira entrou para a Camerata em 1998. Aí juntou o gosto pelas planilhas e a paixão pela música e se tornou a produtora executiva da orquestra. E eu confesso que eu nunca tinha trabalhado com produção, né? Então, eu trabalhei 12 anos no Banco do Brasil, eu estava no momento fazendo um mestrado em matemática, né, na UFSC, mas eu tinha já um lado assim empreendedor, de gostar de negócios, gostava de música, gosto de planilhas, de papéis, né, de números, né? Então aceitei o desafio. Eu encontrei em 98, né, uma orquestra já com CD gravado, o primeiro CD gravado da Camerata Florianópolis, um repertório para música de câmara, mas um repertório difícil, um repertório que já mostrava o valor da orquestra e também, mas ao mesmo tempo, páginas de jornais, já os jornalistas já tinham percebido, né, o trabalho do maestro Jefferson, mas também não havia renda, não havia receita. A orquestra fazia em torno de 4, 5 concertos por ano, né? E naquele momento assim que eu comecei o trabalho, nós estávamos preparando um primeiro concerto com 2 pianistas que tinham ganho o concurso, 2 jovens pianistas, né? Como a orquestra, que era uma orquestra de adolescentes, né? Então, e elas vinham de fora e eu poxa, nós vamos fazer esse concerto no TAC, vamos cobrar ingresso. Será, né? Vamos cobrar ingresso, vamos pagar essa despesa com... Então, o TAC ficou lotado e as pessoas pagaram. Na época foi R$5 o ingresso, né? Mas sabe que aquilo já foi suficiente para pagar aquelas primeiras contas, né? Então, eu tinha essa visão, né? Que tinha que ter receita para poder ter a despesa, e não a despesa ser sempre um investimento do maestro, que ele investia, né? Ele dava aula, ganhava com as aulas, pegava o dinheiro e investia na orquestra, né? No ano seguinte, assim, eu vou contar agora aqui algumas experiências. No ano seguinte, nós colocamos o espetáculo, o concerto 4 Estações, no TAC, e vendemos uma noite, e lotou, e vendemos a segunda, e ali, assim, nós percebemos que esse seria um bom programa para a gente levar para o interior do estado, para as cidades menores, para cidades que... Um concerto de música erudita, porém uma música erudita bem acessível, né, ao público. E aí nós tivemos a felicidade que em 2000 iniciou a Lei de Incentivo à Cultura Estadual, mecenato, né? E também tivemos em 99 uma aproximação com o dono da Intelbras, o senhor Jorge Freitas. Ele viu num jornal sobre lei de incentivo do presidente do Bank Boston. E ele ligou para nós, né? E assim, vocês têm projetos nessas leis? E nós falamos, claro. A gente, vou confessar aqui, a gente não tinha. Mas quando nós chegamos na primeira reunião, nós já tínhamos, tanto pela Lei Rouanet quanto pelo Estado, já tínhamos inscrito os projetos. E no decorrer da negociação, os projetos já estavam aprovados. E então, nós fizemos, naquele ano de 2000, 20 concertos, né? Em 20 municípios de Santa Catarina, 10 pela lei estadual, 10 pela Lei Rouanet, e todos esses concertos, os músicos ganharam os seus cachês, né? A partir de 2000, né, então a orquestra passou anualmente a fazer uma temporada de concertos nas cidades do estado, do interior do estado, e passou a ter uma temporada aqui também, no qual o seu público, porque no ano seguinte a gente aprovou um projeto para cá, e aí o público começou a acostumar a assistir a Camerata praticamente todo mês aqui em Florianópolis. E isso também trouxe um ganho grande artístico para a orquestra, porque todo mês a orquestra tinha que preparar um programa diferente. E isso faz com que o músico cresça, né, artisticamente, certo? E aí depois a gente teve alguns momentos assim bem marcantes, importantes. Um deles foi 2005, 2006, 2007, no qual nós fizemos turnês fora de Santa Catarina. 2005 a gente fez uma turnê na Europa, 2006 em cidades do Sudeste e Sul do Brasil, e 2007 na Itália, certo? E então esse foi o momento que a gente viu assim, precisamos mostrar o nosso trabalho fora também para que seja reconhecido aqui, né? E foi muito importante, tivemos assim boas críticas, né? Inclusive tem uma crítica assim bastante assim forte que foi feita quando a Camerata se apresentou na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, que é um luxo, né, se apresentar naquela sala.
Então eu acredito que esse foi um momento assim, marcante e que provocou um crescimento artístico importante para a orquestra. Em 2010 a gente teve uma crise financeira, certo? Tivemos uma diminuição de recursos do Estado e com isso acho que a orquestra precisou se reinventar, né? Ela se reinventou, ela trouxe mais espetáculos populares, né? Os espetáculos populares a gente trouxe um público da música popular que veio assistir esses espetáculos e por sua vez esse público ficou também nos concertos eruditos, né? Então 2010 eu acho que foi ali, né, com essa crise financeira que a orquestra viu não só o Estado, precisamos de outras fontes de renda, né? E hoje assim a fonte de renda da Camerata é muito heterogênea, é muito diversificada. Mas mesmo assim carece de apoio governamental através das leis de incentivo à cultura. É importante assim que cada vez mais se divulgue o trabalho da música orquestral, né? E que os nossos governantes, que nossos empresários, inclusive pessoas físicas, né? Se sensibilizem e percebam que existem muitos meios de apoiar um trabalho como esse. E estamos aí esperando que o nosso governador, né, venha com um mecenato para o nosso estado, com uma lei estadual de incentivo à cultura, que já teve em 2000, depois teve um fundo, aí ficou um fundo cultural, e esse fundo depois, né, agora ele está extinto, então a gente está aí aguardando, né, que o nosso governador, o senhor Carlos Moisés, ele traga essa lei para o nosso estado, que esse estado vai crescer ainda muito culturalmente, é um estado muito rico, então tem muito a crescer. Este ano a Camerata realiza sua 26ª temporada de concertos, ocupando um importante espaço na agenda cultural de Florianópolis. Um dos espetáculos mais aplaudidos da Camerata voltou ao palco do Teatro do SIC no dia 11 de abril. Música para Cinema foi criado em 2002 e nos anos seguintes foi apresentado em diversas cidades do estado com novos arranjos. A música para o cinema ele surgiu de uma conversa minha com o compositor Alberto Heller, que é um dos grandes parceiros da Camerata. Ele é responsável por alguns desses projetos de aproximação de música com a música popular. E eu conversando com ele, até sobre um pouco do histórico que eu já me referi aqui da minha família, do meu bisavô com cinema, depois meu pai e meu avô também apaixonados pelo cinema. E a gente estava conversando que riqueza tem desde Ennio Morricone, né, o John Williams, diversos grandes compositores que também compõem para o gênero erudito, né? Eles não fazem apenas trilhas, eles têm composições maravilhosas para a orquestra sinfônica e riquíssimas. Então, a gente pensou assim, vamos unir então essas paixões, né? E trazer ao público um espetáculo diferenciado, né? Feito com qualidade, com esmero, né? E de forma também que ele possa, talvez trazendo um pouquinho dessa lembrança que eu tenho do meu bisavô, ser itinerante, a gente possa levar também para outras cidades, que ele tem uma estrutura viável, né, para que ele possa ser itinerante. Esse programa Música para Cinema, a gente tem muito carinho por ele, porque assim, a música para cinema, ela é tão multiforme e ao mesmo tempo a gente não consegue imaginar um filme sem a sua trilha sonora. Tanto é que foi muito difícil a gente selecionar para esse concerto, porque eram tantas as músicas maravilhosas, né? E a minha função, depois que já tinham sido escolhidos esses temas, era montar a versão que nós faríamos, ou seja, são músicas que originalmente ou são para uma sinfônica gigante, ou são só para violão, ou só para uma banda, e a gente tem que fazer um arranjo exatamente com a formação que nós temos aqui. Ao fazer isso, algumas coisas mudam de cara, mudam de cor, né? Então essa é um pouco a minha função, de adaptar essa música para o nosso time aqui. Outro momento importante foi a apresentação da Camerata Florianópolis no Rock in Rio.
Eu jamais imaginaria, há 25 anos atrás, que se fosse pensar qual vai ser a minha história com a Camerata, que um dia a gente estaria participando de um festival como Rock in Rio, por exemplo, com 100 mil pessoas na frente, sendo transmitido para 20 e tantos países ao mesmo tempo. Gente do Brasil todo, do mundo todo me mandando mensagem no dia seguinte. Eu recebi, na madrugada que eu saí, eu estava dormindo, eu acordei e o celular tinha mais de 1000 mensagens. Né? E gente da Polônia, França, de tudo que é lado. Então eu não imaginava esse tipo de repercussão. Então, quando eu comecei a tocar meu violino, criança, que um dia teria um trabalho com uma repercussão tão grande, né? Ou nas turnês que a gente fez para a Europa. Eu acho que o ponto inicial é você acreditar que você pode ser grande, que você pode criar um produto que seja internacional, que realmente possa ter uma repercussão muito maior do que você mesmo possa imaginar. Aí eu perguntei para o maestro se após 25 anos de Camerata, valeram a pena tanto trabalho e tanta dedicação. Veja o que ele respondeu. E como valeu? Na verdade, eu vivo dizendo, eu sou muito feliz de poder fazer aquilo que eu mais amo, né? E trabalhar com pessoas tão maravilhosas como esses músicos da orquestra, que são os melhores que a gente tem aqui em todo o sul do Brasil e talvez no Brasil. Então, eu sou um grande privilegiado, na verdade. Então, nesses dias na Beira-Mar, a gente estava fazendo um show com o Das Aranha e o público começou a fazer um coro lá. O maestro, o sorriso mais lindo do Brasil. Como não ter um sorriso, né, grande e vivo, fazendo aquilo que a gente gosta, né? Então, acho que esse é o principal ponto. E mesmo todas as dificuldades que podem existir de você viabilizar trabalhos culturais no Brasil, mas quando a gente vê aquele público, a gente vê um espetáculo acontecendo, as pessoas saindo felizes, né? A gente proporcionar felicidade, eu acho que isso não tem preço, algo maravilhoso. I see a little silhouette of a man. Saudades dela, saudades daquela rua, saudades daquelas noites de lua na janela.